Graças a Deus, queridos. Irmãos, hoje é o dia da gente fazer cabelo, barba e bigode, né? Os dias, né? Então, a Ana aproveitou o feriado aí, tá viajando. E o Gabriel fazendo a obra de Deus lá na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Muito legal a coragem do Gabriel, ele tem encabeçado isso, né? Eu achei bem legal. E como a gente precisa dos jovens, né, na congregação, porque os jovens são mais corajosos, são mais destemidos e não fazem muito cálculo, né? O Gabriel foi atrás de um carro, conseguiu um carro com a BYD, com a concessionária que cedeu um carro para ele, acredita? Né? Daí foi atrás de oferta e levantou em uma semana, e a gente ficou muito feliz em ver a coragem dele, a disposição dele de ir lá. E eu creio que a gente deve talvez aí juntar alguns irmãos para próximas situações que houverem, a gente ter talvez um grupo, uma equipe, né? E a gente possa se mover com mais agilidade, com mais rapidez, e podemos envolver, quem sabe, os meus clientes, os seus amigos, envolver mais pessoas para a gente juntar mais coisas e poder ajudar mais ainda, né? Então, é muito importante a gente ter pessoas com esse coração, como o do Gabriel, e a gente precisa apoiá-lo, né? Precisa apoiar, porque esse dom da misericórdia, esse dom do socorro, na verdade, né? É muito importante na igreja. Amém? Eu não fui, mas a minha oferta foi, não é verdade? Então, o poder de uma semente, a gente não tem noção aonde uma semente, o poder dessa semente pode chegar. Não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, vocês estão preparados para a melhor fase da vida de vocês? Vocês estão preparados para aquilo que está por vir nos próximos anos sobre a igreja? Você está preparado para um avivamento que vai varrer a terra? Você está se exercitando, você está levantando uns ferros lá, para você poder estar pronto e preparado para aquilo que está por vir? Ainda que a gente não esteja vendo, mas o profeta disse para o moço dele, vai lá e vê. E ele foi e voltou e perguntou, o que você está vendo? Não estou vendo nada. Volta lá. E ele foi e voltou, mas o que você está vendo? Ah, não estou vendo nada, eu só vi uma nuvem do tamanho de uma mão de uma criança. Daí ele falou assim, então, sebo nas canelas e corre. Corre porque está vindo chuva. Está vindo depois de 3 anos sem chover. Depois de 3 anos sem chuva, conforme a palavra do profeta, ele disse que não choveria. E só voltaria a chover conforme a palavra dele. E Deus derrama um avivamento. E quando nós menos estivermos esperando, querido, quando você menos estiver esperando, você vai ser pego de surpresa, porque virá um avivamento, já está vindo, já está acontecendo. Amém? E quando eu e você nos dispomos diante do Senhor, nas mãos do Senhor, Ele faz. O avivamento, ele começa a acontecer na minha vida, na sua vida, à medida que a gente vai se colocando à disposição do Senhor. Amém? Quando a gente vai até a padaria comprar um pão, a gente não vai para comprar o pão, para encher a barriga. Você vai no açougue para comprar carne, você não vai para comprar carne, você vai para ver o açougueiro. Você vai para ver o padeiro. Calma. Calma aqui, aqui o Yazuleite, calma. Né? Mas esse é o fato, nós saímos com o propósito de encontrar alguém de paz no meio do caminho, que você possa lançar a boa semente do reino de Deus. Glória a Deus por isso. Né? Então Deus é maravilhoso, Deus é precioso, Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, Deus não perdeu o controle. Queridos, era um sábado comum, como qualquer outro. Aquela mulher se levanta pela manhã, com muita dificuldade, ela levanta da sua cama, ela vai em direção ao banheiro, faz as suas necessidades, ela se troca, como todas as manhãs, nos últimos 18 anos, com muita dificuldade, com muitas dores na sua coluna. Vai, prepara um café, um chá, se assenta sozinha na mesa, toma o seu café de maneira solitária, como todas as manhãs. E aquele sábado não era um sábado, parecia ser um sábado qualquer, mas não era um sábado qualquer. As suas amigas bateram palma do lado de fora da sua casa, chamam ela pelo nome,
E ela então se junta às suas amigas em direção à sinagoga, em direção à igreja. E elas vão num passo muito lento, porque ela não conseguia andar muito bem, porque ela tinha a sua coluna encurvada, e ela precisava andar lentamente. E as suas amigas foram acompanhando ela, e quando ela se aproxima, ela vai chegando àquele lugar, um sol escaldante, mas havia nuvens que faziam uma sombra, mas estava muito quente aquele dia. Eles ao entrarem naquele recinto, havia um clima de tensão naquele ambiente, então ela procura um lugar junto com as suas amigas para se assentar, um lugar que ela pudesse olhar para quem fosse trazer uma mensagem naquele dia. E para sua surpresa havia um jovem que ela já identificou pelas suas roupas, pelas suas vestes, que ele era um rabi, que ele era um mestre. E ela então olha para aquele jovem dessa forma, tentando enxergar e vê-lo, e ver como ele era. Então aquele homem, ele começa a trazer a palavra de Deus, ele começa então a abrir ali os pergaminhos e trazer instruções acerca da palavra de Deus. Mas ela percebeu que aquele homem não falava como os demais mestres, porque ele falava como quem tem autoridade. Ele falava com muita graça, como muita autoridade. Então ela olha e de repente aquele homem para. Havia um silêncio sepulcral naquele lugar quando ele para. Ele olha, ele respira profundamente. Ele olha em direção a ela. E ela ficou encabulada, ela não estava entendendo, então ele olhou fixamente para ela e com uma voz firme ele diz: vem até aqui. Aquela mulher então, encabulada, envergonhada, não sabia se era com ela, e ele novamente chama: vem até aqui, vem até o meio. Então ela se levanta do seu lugar com certa dificuldade, andando corcunda, porque havia 18 anos que ela estava possuída de uma enfermidade. Então quando ela chega diante dele, ele diz que ela havia sido curada. Então ele impõe as mãos sobre ela, e ao impor as mãos sobre ela, ele expulsa aquela enfermidade, aquele espírito maligno, e ela então, de forma curva que estava, ela se levanta e ela volta à sua posição original. Ela se coloca na sua posição original como ela sempre foi. Ela então se vê curada. Os religiosos ficaram possuídos porque era um sábado, ele não podia curar no sábado. E questionaram como é que esse homem pode fazer isso. Mas ele então a curou diante das pessoas que ali estavam. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 13, 10 ao 13, por favor. Lucas 13, versículo 10 ao 13. A palavra de Deus diz: certo sábado Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Aleluia. Queridos, tem muita gente que está como essa mulher, que frequenta um lugar religioso. Ela frequentava a sinagoga todos os sábados, há 18 anos. Ela frequentava a mesma igreja, a mesma religião, ouvia os ensinamentos. Porém, ela frequentava um ambiente religioso há anos, mas isso não reflete o seu estado real, como estava a sua vida. Há muita gente como ela que estão encurvados, prostrados, pressionados a olhar a vida somente para baixo, totalmente limitado pela visão limitada que possuem. Porque quando você está encurvado, você não consegue olhar adiante, você não consegue ver o que Deus tem à frente, você consegue apenas olhar para o chão, e você não consegue ver o que Deus tem à sua frente, o que Ele está fazendo, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer.
E o Senhor nos chama para uma vida reta diante dele, queridos. O Senhor nos chama para uma vida posicionada diante dele. O Senhor não nos chama para viver uma vida encurvados, mas o Senhor nos chama para andar posicionados diante da sua presença, como filhos e filhas de Deus, uma vida relevante que vale a pena ser vivida todos os dias para a glória dele. Como eu disse a semana passada, frequentar uma igreja não fará de você um cristão, assim como frequentar um estábulo não vai fazer de você um boi, uma vaca, não é verdade? Em outras palavras, o ambiente não tem poder de mudar a sua natureza, quem você é. O fato de estarmos frequentando uma igreja não determina que somos cristãos de fato, na essência. Nós não podemos esquecer que o termo cristão, ele foi dado aos discípulos na igreja de Antioquia, lá na cidade de Antioquia, em Atos 11. Não é porque porque foi uma estratégia do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, uma estratégia de marketing. Vamos começar a usar agora o nome, estampar nas camisetas, nas nossas túnicas, Jesus the best, Jesus ressuscitou. E vamos colocar que somos cristãos a partir de agora. Não. Os cristãos foram chamados de cristãos, de pequenos cristos, de pequenos jesuizinhos. Era uma chacota da cidade. Quem deu esse nome, quem apelidou os cristãos daqueles dias em Antioquia, foi a cidade. Não foi eles que se autodenominaram cristãos. A cidade que começou a fazer bullying com eles. E hoje, o fato de frequentarmos uma igreja não significa que a gente pode se autodenominar cristãos. Porque muita gente frequenta os cultos, levanta as mãos, dão ofertas, tem aparência de religiosidade, mas o seu coração está longe do Senhor. Como disse o profeta Isaías, em vão me adoram, em vão me adoram. Os seus lábios falam, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Então, queridos, como a cidade tem olhado para nós, como a cidade tem nos visto, como a cidade tem nos chamado, picaretas, pessoas de má índole, não sei. Como as pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu entorno, chamam você. Elas reconhecem que você é um cristão, que você é um pequeno Cristo, um seguidor de Jesus, um pequeno jesuizinho. Ou elas falam, aquele lá diz que é crente, mas você viu o tamanho da língua? Quando morrer vai ter que ter uma língua, um caixão para o corpo e outro para a língua. Aquele lá diz que é crente, mas você viu como é que ele faz? O cara desvia as coisas da empresa, cara. O cara chega atrasado, todo dia. O cara vai 10, 20 vezes no banheiro para matar o tempo, para ficar no WhatsApp. Está roubando o patrão, está roubando a empresa. A pessoa vai 30 vezes num cafezinho, durante o dia, está roubando a empresa. Isso é roubo, queridos. Isso é roubo. E as pessoas estão olhando para nós, estão olhando para mim e para você. Sim ou não? Estava numa festa, semana passada, regada a muita carne e muita cerveja. E água com gás para mim, com limão e gelo. Estava com os meus clientes, e todos eles sabem que eu sou cristão e sabem que eu sou pastor. E eles fazem as brincadeiras deles, que vocês sabem, as brincadeiras, as piadinhas que rolam no meio. Mas eles estavam fazendo uma certa piada de uma determinada situação, mas aí um deles falou, o Renato é crente. Ele, desculpa, ele já se reposicionou. Então, eu nunca disse que eu sou cristão. Eu nunca disse que eu sou crente. Gente, eu sou crente, hein? Para com essa brincadeira aí. Para de falar essas coisas aí porque eu sou crente. Eu nunca agi assim de maneira legalista. Mas ele sabe pelo meu comportamento quem eu sou. Para a glória de Deus. Eu louvo a Deus por isso. E olha, é interessante, eu já orei com alguns deles. Já levei alguns deles a confessar Jesus, para a glória de Deus.
Então, queridos, como é que a sua vizinhança, as pessoas ao seu entorno têm visto você? Você é um pequeno Cristo ou não? Prosseguindo, nós precisamos ter uma fé contagiante. Deus deseja que você tenha uma fé que contagia quem está perto de você. Deus deseja que a sua fé seja uma fé contagiante, que estende a mão sobre os que estão encurvados pelo peso do pecado, da religiosidade, da amargura, das crises, das decepções. Quantas pessoas estão encurvadas assim diante de nós todos os dias? E o máximo que a gente diz, vai lá na farmácia e compra tal remédio, toma tal comprimido, faça tal coisa, faça tal chá, faça isso, faça aquilo, mas a gente não para, vem cá, deixa eu orar por você. Deixa eu impor as minhas mãos sobre você, o Senhor vai te curar. Eu já falei umas bobeiras, umas bobagens. Uma vez eu estava com um cliente, inclusive lá do interior, esposa, ele não podia ter filho, ele lutando para ter filho, e eu falei, daqui 6 meses você vai ter um filho. Daqui 6 meses a tua esposa vai estar grávida. Não engravidou. Mas eu fui ousado, eu fui ousado. Nem sempre eu vou acertar. Eu achei que eu estava ouvindo Deus, mas não estava ouvindo naquela hora. Acho que eu tinha comido muito. Entendeu? Mas irmãos, nós vamos errar. Fazendo. Não é toda vez que você vai impor as mãos sobre o enfermo, ele vai ser curado. Se a gente pegar estatisticamente, os homens de Deus, eles oraram mais de 500 vezes, 1000 vezes por pessoas, para Deus então começar a operar através da vida dele, para eles aprenderem a orar, a exercitar a fé, os músculos da fé. Então, se você não ora por ninguém, se você não tem coragem de pôr as mãos e dizer, deixa eu orar por essa dor de cabeça, você não vai tomar remédio mais não, vem cá, eu vou orar por essa dor de cabeça. Você está na padaria, você está no açougue, você está no mercado, você está no caixa do mercado, a pessoa, você percebe pelo Espírito de Deus que habita em você, que ela não está bem, e você traz uma palavra de esperança, então de repente ela começa a abrir a vida dela, e você fala, eu vou orar por você, me diga qual que é o nome do seu esposo, qual que é o nome dos seus filhos, eu vou orar por você, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você levou uma palavra de esperança, a pessoa estava encurvada, você colocou ela no devido lugar. Então, querido, nós precisamos ter uma fé que dá sentido, propósito e direção para a vida das pessoas. Uma fé que dá sentido, propósito e direção para a vida das pessoas. E eu creio que o Espírito Santo vai alinhar a igreja nesses dias para cumprir o seu propósito. Para que a igreja possa se encontrar com o noivo e expressar a vida do noivo por onde passar. E o que tem feito você andar de cabisbaixo? O que tem feito você andar encurvado? Problemas de saúde física, problemas de saúde de ordem emocional, problemas de ordem financeira, dívidas, problemas como falta de alegria, de ânimo, de entusiasmo com a vida, falta de esperança, falta de sentido, de propósito, de significado. O que é que está fazendo com que você ande cabisbaixo, ande pressionado a viver uma vida mentirosa, falsa? Porque você vem à igreja todos os domingos, você louva, você ouve pregações, você ouve hinos todos os dias, mas a sua vida permanece assim. E ao olhar para essa igreja, eu vejo que essa é uma igreja rasa e fraca, que misturou a sua fé com pitadas de coaching, e com pitadas de autoajuda e psicologia. Tem o seu lugar, tem o seu lugar. Não estou dizendo que o coaching, essas coisas é do diabo, não, tem o seu lugar. Eu acho que até certo ponto é bom para o uso profissional, você fazer uma terapia não é ruim. Mas, queridos, se você viver na terapia, se você não tem alta nunca de uma terapia, então você precisa rever a sua cristandade. Você precisa fazer uma revisão de fé. Será que eu estou vivendo uma vida autêntica e verdadeira e genuína, como um verdadeiro e autêntico Filho de Deus que foi livre, liberto, salvo, transformado pelo poder do Espírito Santo? Um filósofo francês, especialista em pós-modernidade,
chamado Jean-François Lyotard, diz que a pós-modernidade, na sua essência, ela não acredita em metanarrativa. Ou seja, ela não acredita em grandes verdades mais, não acredita mais em verdades absolutas. Sabe aquele negócio que Deus é amor? Não, espera lá, não cabe mais. Sabe aquele negócio, Jesus te ama? Espera lá, que Jesus me ama? Historinha, caronchinha. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida, acorda para a vida. Então tem um pregador, esqueci o nome dele, mas ele diz que a pós-modernidade, ela quer ser salva dessa ideia de salvação. A pós-modernidade quer ser salva dessa ideia de salvação. Ou seja, tudo aquilo que é absoluto, tudo aquilo que tem um pacote completo de soluções para a sua vida, a pós-modernidade rejeitou isso. E a pós-modernidade é o tempo, é a geração que nós estamos vivendo. Desde a década de 90 para cá, principalmente, da década de 80, 90 para cá, a gente já tem vivido a pós-modernidade. Então, queridos, uma metanarrativa é uma verdade absoluta, é uma verdade capaz de te oferecer sentido, propósito e significado para a tua vida. Por um exemplo, o cristianismo é uma metanarrativa, porque oferece sentido, propósito e significado para a tua vida, sim ou não? O comunismo também é. Sabia? O socialismo também é uma metanarrativa, porque oferece sentido, significado e propósito. O conservadorismo também é. Então, existem muitas metas narrativas. E tudo aquilo que é metanarrativa, essa geração, ela tem. Eu não quero saber disso. Ela tem fragmentado em pequenas mini narrativas. E daí nós, como crentes, cristãos, filhos de Deus, pegamos muitas dessas pequenas mini narrativas e a gente associa, a gente liga, cola com o Super Bonder na nossa fé e a gente começa a viver uma fé misturada com um monte de coisas e vira uma colcha de retalhos a nossa fé. Por um exemplo, tem coisas na Bíblia que são lindas, pastor, maravilhosas, mas tem coisas que são absurdas. Tem coisas bonitas no cristianismo, pastor, mas também tem coisas bonitas no hinduísmo, no budismo, no espiritismo. Sim ou não? Assim como muitos cristãos de tradição católica, ele também gosta muito de outras vertentes, de outras religiões. Ele mistura de tudo um pouquinho, ele vai colocando, vai colando, vai fazendo uma coxa de retalho. Nós também. O cristão pós-moderno tem feito a mesma coisa. Por um exemplo, hoje existe, como eu falei, esse fatiamento da verdade. E as pessoas vão construindo essa fé sob medida. É uma fé sob medida. Ela não abre mão, ou melhor, ela abre mão desse pacote fechado, que é o cristianismo, que é a fé em Cristo Jesus, que é uma vida relevante em Cristo Jesus, e ela então vai pegando fragmentos de outras coisas e associando a sua vida cristã. E sem perceber, a gente vai aderindo a isso também. Por um exemplo, não basta dizer que eu sou cristão, eu tenho que dizer que eu sou cristão e de direita, e conservador. Eu tenho que dizer que eu sou cristão e de esquerda, socialista, por um exemplo. Não basta dizer que eu sou cristão, mas tem coisas no espiritismo que eu gosto também, pastor, que eu acho interessante. Tem coisas também no hinduísmo que é muito bonito, no budismo que é muito bonito. Eu sou cristão, mas eu também sou sagitariano. Eu sou cristão, mas eu também sou de Escorpião, de Libra. Você está entendendo? Então, queridos, é interessante ver o perfil de alguns irmãos, de alguns crentes. Está lá escrito assim: fulano de tal, cristão, pai de pet, sagitariano. Né? Ou está lá assim: fulano de tal, cristão, sagitariano e membro da igreja em Curitiba. Daí piorou.
a situação, né, Gabriel? Piorou. Então, irmãos, a gente vai misturando e vai colando na nossa fé um monte de coisas que parecem ser boas e até são. Mas é o humanismo. E por isso que essa geração não crê mais na grande metanarrativa que é a vida cristã. Porque ela perdeu a referência dos pequenos cristos. Elas olham para nós e não vê mais em nós a verdade, a autenticidade. Elas acreditam que todo cristão que frequenta uma igreja são pessoas falsas. Que tudo que acontece aqui dentro, as pessoas são uma aqui dentro e lá fora são outras. Elas acreditam que tudo que acontece aqui, toda a liturgia, isso daqui é para encher linguiça. Então, queridos, nós precisamos mudar a história. Nós vamos virar o jogo. Nós precisamos virar o jogo. Nós precisamos mostrar para esse mundo que não tem sentido, esse mundo que vive uma vida sem propósito. Nós temos que mostrar o sentido das coisas. Nós temos que mostrar que existe sim uma grande história que foi escrita por Deus. E sim, que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele está sentado à direita do Pai. Nós temos sim que mostrar que existe sim sentido, propósito e significado em ser um filho de Deus e andar com Jesus. As pessoas, elas querem a graça, mas nem todo mundo quer a cruz. As pessoas querem um cristianismo que acolhe, mas não querem um Jesus que confronte elas. Elas querem um Jesus que cura, mas não querem um Jesus que exige arrependimento. Todo mundo quer ser salvo, mas nem todo mundo quer ser transformado. Eu quero ser salvo, mas sem ter que mudar quem eu sou. Deus me criou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Então, queridos, o nosso grande desafio e chamado nesses dias é para sermos uma igreja saudável, uma igreja relevante, que anuncia uma verdade absoluta sim, nesse mundo que não acredita mais em verdades absolutas. Deus é amor, sim. Jesus ressuscitou, sim. Amém? E nesse mundo de mini narrativas, nós somos chamados para apresentar o Cristo todo. Tem gente que só quer a face de Jesus. Tem gente que tem aquele santo sudário, que supostamente é o lenço lá onde foi colocado sobre a face do Cristo, né? Eles ficam dissecando aquilo por décadas, eles estão dissecando aquilo lá, e criando um monte de teorias em torno daquilo. Eles querem apenas saber da face, mas não querem o corpo todo, eles não querem o Cristo todo, e assim muitas vezes da igreja também, a gente quer uma parte de Jesus, a gente não quer o Cristo todo, o pacote completo, porque o pacote completo ele confronta, o pacote completo vai nos levar para a cruz, o pacote completo exige morte, renúncia. Aleluias, glória a Deus, queridos. Nós não podemos ser uma igreja que fala de Jesus, que louva Jesus, que estampa Jesus, que tatua Jesus, mas não quer ser Jesus. O que dá sentido, direção, significado, propósito para esse mundo sem direção, sem significado, sem propósito, é ser uma igreja igual a Jesus. Eu quero ser a igreja igual a Jesus. E eu quero que você seja essa igreja comigo, queridos. Eu quero que você seja essa igreja que tem uma fé autêntica, fé de fato, que as pessoas olham e falam, o que essa pessoa tem de diferente? Quando você fala, todo mundo ouve. Recentemente eu tive um desafio para mim mesmo, porque eu fui desafiado a falar com o CEO de uma grande empresa, onde muitas coisas não estão acontecendo conforme eles estavam prevendo, e eu então, vou falar entre linhas, porque eu não posso expor,
Então eu liguei para ele à noite, depois do horário comercial, perguntei se ele tinha um tempo, eu queria conversar com ele. E comecei a expor algumas coisas e dizer, olha, até aqui vai a competência humana. E ele é um japonês. E sabe que o japonês, competência, força, o japonês, ele é muito focado na sua capacidade humana. Mas todas as suas capacidades não têm sido suficiente. E eu comecei a colocar coisas para ele, eu falei, olha, eu, independentemente da sua religião, no que você acredita, mas eu queria colocar algumas coisas para você. Eu creio que o que está acontecendo é isso, isso e isso. E eu queria saber se isso faz sentido para você. Ele falou, faz sentido. Eu falei, então eu quero saber se eu posso ir aí na sua empresa, orar por vocês, pela diretoria toda e por todos os funcionários da empresa. Eu quero ir aí abençoar e destruir as obras do diabo nesse lugar. E ele falou assim, as portas estão abertas. E eu estou saindo de Curitiba na próxima semana, indo até a cidade, no estado de São Paulo, orar por essa empresa. Eu não estou cobrando R$1, eu não pedi para que ele pagasse nem o meu combustível, porque eu estou indo lá para ser um Cristo. E eu estou indo lá para destruir as obras do diabo naquele lugar. Eu estou indo lá para ser testemunha de Cristo, porque eu quero que eles vejam o Cristo em mim. Eu quero que esses homens creiam em Jesus e vejam a obra de Jesus naquele lugar. Eu já falei com um pastor, amigo, lá naquela cidade, que vai comigo, porque eu quero propor para essa empresa, para que eles abram um espaço, uma sala de aconselhamento pastoral para os funcionários, que estão debaixo de grande pressão, precisam de ajuda, de terapia espiritual, vamos colocar assim, uma terapia espiritual. Está na moda falar terapia. Então, irmãos, eu precisei ousar. O que vai acontecer eu não sei, depois eu te conto. Mas eu precisei ser corajoso e ousado. E além da minha capacidade humana, depois que eu desliguei, eu falei, o que eu fiz? Será que vai dar certo esse negócio? Não tem como dar errado, queridos. Não tem como dar errado. Porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome de Jesus. Eu não vou na minha identidade, eu vou na identidade do Cristo. Você entende? Ele nos deu o nome dele. Ele nos deu a identidade dele. Ele nos deu o Espírito dele. Então, logo não sou eu quem vou, é ele que vai. Porque eu vou oferecer, estou dizendo, Senhor, a minha vida está aqui. Vai e faz, Senhor, segundo a tua vontade. Amém, queridos? Então, irmãos, uma igreja que está posicionada nas suas convicções de fé. Uma igreja que está posicionada nas suas convicções de fé. Uma igreja autêntica. Uma igreja simples e madura, que não é arrastada de um lado para o outro por todo o vento de ensinamentos e doutrinas. O vento sopra onde quer, o Espírito Santo. Não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido de Deus. O vento sopra onde ele quer. O Espírito Santo não pede licença. Ele até pede, mas se não der licença, ele entra mesmo assim. Quando ele quer fazer, ele faz, não importa onde, não importa como, não importa a religião. Queridos, você sabe como Jesus tem aparecido para pessoas em países muçulmanos? O próprio Jesus tem aparecido para essas pessoas, elas têm se convertido sozinhas, pelo poder de Deus. O vento sopra onde quer. E se o vento decidir soprar hoje aqui? E se o vento decidir soprar essa semana lá na Caterpillar, na CAT, na PESA? E se o vento decidir soprar essa semana na sua rua, na sua padaria, na sua empresa, nos seus negócios? E se o vento decidir essa semana soprar lá na sua escola? E se o vento decidir soprar no teu trabalho, na sua vizinhança, na sua empresa, nos seus negócios, no seu condomínio? E se ele decidir soprar, quem vai impedir ele? Quem vai impedir o Espírito Santo de soprar e de fazer a vontade do Pai? Ele soprou em Pentecostes para levantar a sua igreja sobre a terra. Ele soprou no vale de ossos secos para levantar um grande exército. Ele soprou em meio ao caos de Gênesis 1, onde havia trevas. E a palavra de Deus diz que Deus disse, haja luz, e o Espírito Santo veio e trouxe ordem em meio ao caos. Então, queridos, o Espírito Santo sopra hoje sobre nós, para nos colocar
de pé, posicionados, eretos, diante do nosso Deus, para que vivamos uma vida cristã autêntica. Que você possa, essa semana, irmãos, testemunhar desse Jesus maravilhoso. É a sua vida que vai denunciar quem você é, quem você serve, e aonde você está, com quem você tem andado, com quem você tem falado. As suas palavras, o seu dizer, o cheiro, o perfume das suas roupas vai te denunciar. As pessoas vão sentir o cheiro, ou o cheiro do pecado para a morte, ou o cheiro da fragrância do Cristo para a vida. Que nós possamos permitir, e que nós possamos essa semana, queridos, estar na presença dEle, gastar tempo com Ele, porque não existe autoridade sem intimidade. Gaste tempo com o teu amado, gaste mais tempo com Jesus, mais tempo, esteja mais tempo na presença dEle, contemplando Ele. Ontem ainda a gente estava sentado numa mesa, eu e a Kelly, conversando com uma irmã, e ela dizendo, muitas vezes existem muitas distrações, e ela falou, além das distrações das telas, celulares e televisão e tantas coisas, mas muitas vezes os problemas também nos distraem, as dificuldades, as circunstâncias nos distraem, de olhar e contemplar a face de Jesus, de estar na presença de Jesus, olhando e contemplando Ele, adorando Ele, dizendo, Jesus, Jesus, Jesus. Quantas vezes, querido, eu não sabia o que dizer e eu só disse Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aleluia, Senhor. Que você possa contemplar a face do seu amado. Que você possa contemplar a face do teu noivo. Que você possa desejar estar com Ele. E que ao sair da presença dEle, seja como Moisés, quando saía da presença de Deus. A face de Moisés brilhava, mas Moisés tinha que colocar um véu sobre a sua cabeça, porque a glória de Moisés, não era permanente, era transitória. Ele não queria que as pessoas vissem aquela glória se esvaindo, indo embora. Mas a glória do Espírito Santo em nós, ela é permanente, duradoura e eterna. Queridos, a glória de Deus habita em mim e você. Então, amados, quando você sai da presença dEle, essa glória sai com você. Que o perfume dEle fica pegado nas nossas roupas, nas nossas vestes. E as pessoas sintam. E elas falam, que perfume é esse? Que perfume é esse? Você diga, é o perfume do meu amado. É o perfume do meu Jesus. É o perfume do meu Cristo. Você está entendendo? Deus quer nos levar para esse lugar. E Deus vai nos levar para esse lugar. Que nós sejamos obedientes e fiéis. Porque Ele vai nos levar. Aperte os cintos, querido, porque Deus vai nos levar. Amém? E domingo que vem, quando você voltar, que você volte com os seus feixes nas mãos, que você volte no próximo domingo, cheio da glória e da presença de alguém que não passou essa semana em vão, e correndo apenas atrás de resolver os seus problemas, mas buscou a presença de Deus e teve uma vida relevante nessa semana, e você chega aqui tão transbordando, e que a gente não precise fazer um malabarismo aqui,
e dizer, por favor, levanta a mão, dá um glória, que você levante, que você suba na cadeira e fala, glória a Deus! Aleluia! Você está entendendo? Irmãos, nós temos uma herança. A herança dos pentecostais, a herança de tantos irmãos lá do passado. Nós temos uma herança. A igreja protestante, ela protestou. Ela foi protestante porque protestou contra tudo que estava de errado na igreja. Então, não vamos fazer da nossa fé uma coxa de retalhos. Rejeite tudo que se parece com a verdade. Rejeite tudo, queridos. E se apegue à tua vida com Deus, à sua comunhão com Deus, à sua intimidade com Deus. Se apegue a essa palavra. Se apegue a essa palavra. Porque o mundo está buscando sentido nas coisas. E nós estamos aqui para dar ao mundo direção, propósito e significado. Amém?